Na cidade de Uret, a noite ela está caindo sobre um céu límpido, salpicado de estrelas como um manto bordado à mão pelo melhor tecelão. A cidade estava calma enquanto a maioria das pessoas já se retirava para suas casas, ou até mesmo já estavam chegando nelas depois de um dia de trabalho. A gente começa a ver que apenas alguns guardas dos turnos noturnos começam a preencher as ruas e iniciar suas patrulhas. Como vocês veem, essa cidade ela tem o centro dela ali, onde ficam os habitantes desse complexo urbano. Ela tem um portão ali na frente que não é o portão de entrada para a cidade, mas ele é o portão que ele dá acesso a uma escadaria também murada, que ao final da escadaria murada vai ter o portão do palácio, beleza? Então no portão do palácio é onde fica lá o rei, a família real, os nobres e tudo, e também é onde fica o pátio do templo, é o templo religioso da cidade, que é dedicado ao deus Encares, que é o deus do conhecimento. Então aí no meio, como vocês estão vendo, as pessoas começaram já a se retirar, né? As luzes acesas dentro das casas, uma ou outra ali taverna, e as pessoas estão indo para os seus aposentos. E em meio às casas, os casebres, a gente vai indo em direção a uma casa de pedra um pouquinho melhor estruturada, com 2 andares, e essa casa é a residência da família Thorn. Lá dentro a gente vê mãe, pai e filho jantando em uma mesa relativamente farta ali. Ali nesse momento, esse jantar está acontecendo, então para início aí de mesa, de fato, eu vou começar a apresentar esses 2 do lado e o meu querido jogador Miguel vai apresentar o rapaz à direita ali. Então, à esquerda nós temos Oswald Thorn, que é o sumo sacerdote da cidade de Ureth. E ao lado dele está Elizabeth Thorn, que é a esposa do Oswald e mãe desse jovem rapaz aí chamado Naurin. Então, ao mesmo tempo em que o Oswald é o sumo sacerdote, um cara muito respeitado, tem um grande cargo de muita importância ali, a Elizabeth ela é simplesmente a esposa do sumo sacerdote, uma mulher culta, estudada também, mas ela não tem nenhum cargo na cidade. Já o filho que está ali à direita é, como eu disse, Naurin. Quem é o Naurin? Fala um pouco sobre ele aí, Miguel. Bom, o Naurin, ele tem ali por volta dos 20 anos. Ele tem cabelo curto, preto, olhos pretos também, relativamente alto. Ele é um jovem soldado da cidade e, bom, ele vive, né, aí junto da família dele e acabou até contrariando um pouco as questões morais aí da família de viver pelo sacerdócio. Então ele acabou optando pela vida de soldado, né? Acho que não tem muito mais o que falar sobre. O resto, jogando, a gente descobre. Uhum. Então, nesse momento que vocês estão ali nesse jantar, como a imagem já nos mostrou, o clima não está tão agradável, porque o Naurin ele é o filho mais novo de outros 7 irmãos que vieram, e eles todos já seguiram o caminho sacerdotal, então já foram designados para outras cidades para serem sacerdotes do mesmo Deus, que é o Deus Encares. E nesse momento, assim como em outras noites, né, o jantar ele acaba sendo um pouco tenso, porque há uma grande pressão da família do Naurin para que ele siga esse caminho, como o Miguel já disse aí, não é algo que agrada, inclusive ele já se alistou e já foi colocado na guarda da cidade, mais especificamente na prisão, então ele é um guarda prisional ali. E nesse momento que vocês estão jantando ali, você vê que o Oswald, né, o seu pai, ele vira para você assim, no meio, rompe aquele silêncio assim, falando para você: o ritual do véu está se aproximando. E chegou a hora de você largar esses seus desejos de menino e assumir a responsabilidade que você tem com a sua família. E, Miguel, o que você sabe, que o Naurin sabe sobre o ritual do véu, é que é o seguinte: a cada 17 anos
há uma possibilidade de, por meio de um estudo astronômico, um alinhamento de estrelas, o sumo sacerdote convocar o ritual, que é o ritual do véu, que é um ritual onde o sumo sacerdote ele recebe do próprio Deus Ancares a permissão de passar por cima de burocracias, né, de cargos, e escolher um jovem da cidade para se tornar aprendiz pessoal dele. E esse jovem aprendiz pessoal dele vai ser direcionado para ser o futuro novo sumo sacerdote. Há anos para frente, quando esse atual se aposentar. Né? E você vê que ele chama sua atenção para isso. Ele fala que está chegando esse ritual e é a hora de você largar seus sonhos de menino e se inscrever como um candidato. O sumo sacerdote ele não escolhe diretamente quem é, né? Não, ele recebe uma lista de jovens e esses jovens vão passar por vários testes e tal para ver qual que o próprio Deus Ancares, por meio do sacerdote, vai escolher. Então eles vão sendo eliminados no sentido de não passar no teste mesmo, eles vão sendo eliminados ali por cada etapa dessa eleição. Uhum. Já tem alguns prisioneiros que eu cuido, que eu tenho que ficar de olho? Cara, a prisão ela é bem vazia, para ser bem sincero. O que você tem ali na guarda, seu turno ele é diurno, né? Você não fica à noite lá. Mas você vê assim, geralmente arruaceiro, sabe? Um cara que bebeu demais e tá agora ali preso, ou um ou outro cara que foi pego furtando alguma coisa e aí os soldados levaram pra prisão e aí você fica de olho. Mas nada muito perigoso, tipo um grande criminoso, sabe? Um mago muito poderoso. A ideia é assim, você tem um trabalho bem parado, para ser bem sincero. E você sabe que você poderia mais, seu potencial é muito maior do que isso. Mas você tem aquela questãozinha, que aí talvez o pessoal que vai acompanhar veja mais para frente, que não te permitiu chegar ainda a lugares mais altos na patente militar. E a muralha, para que você saiba, né, a prisão ela fica encostada na muralha. Então, a prisão da cidade aí de Ureth, ela é dentro da muralha, como se fosse um prédio acoplado à muralha. Tá. O Naurin, ele olha assim meio... Ele não tem tanto interesse no que o pai dele tá falando. Ele só vai confirmando com a cabeça, tipo, já entendi, já sei. E assim que o velho termina de falar, ele olha assim, um pouco mais decidido, ele... mas eu preciso ver se eu vou estar livre nesse tempo. Vai que pegam alguém e precisam que eu fique lá. Você acha mesmo que, sendo filho do sumo sacerdote, seu destino é ficar cuidando de bêbados numa prisão? Ele tá comendo assim, ele olha um pouco mais assim pra mãe dele, ver o que ela tá achando da situação. Mas assim, ó, do que você observa, sua mãe ela não confronta as ideias do seu pai, inclusive ela apoia, você tem essa impressão assim já há muito tempo, que ela apoia as ideias do seu pai de oferecer esse caminho para você, muito pelo status e pelo conforto que a sua vida passaria a ter, né? Como um guarda de prisão, você não vai ter nem de perto as regalias que o sacerdote tem, que dirá o sumo sacerdote. Então você vê que a sua mãe ela fica dividida entre saber que você não tem nenhum desejo de seguir aquele caminho, mas também de se preocupar com tipo, o que vai ser da vida desse filho. Né? Já o seu pai não, o seu pai ele enxerga até mais ou menos como uma vergonha o que você está fazendo. Tô começando a considerar a possibilidade do Darion, viu? Mas enfim. Eu olho assim de volta pra ele, então. Mas eu não tenho o talento pra isso, pai. Eu nunca tive a voz necessária pra isso. Eu não tenho vontade disso. Eu nasci pra ser guarda. Eu nasci pra fazer parte do exército. Eu preciso
Eu acho que o senhor sabe bem mais de ensino do que muita gente. Cara, enquanto você tava falando isso, você vê que o semblante dele, como na própria imagem já não tá legal, foi ficando mais nervoso ainda. Mas, E na hora nossa, que você. difícil, hein? Cara, você praticamente deu um não pra ele agora. Tipo, você deu todas as desculpas possíveis pra falar, não, não é o que eu quero. E na hora que Mas você. ser sincero. É a verdade. Mas na hora que você termina, cara, ele dá uma. Ele cerra os punhos assim, dá uma pancada na mesa assim. E ele fala: Droga, garoto! Você não percebe que eu posso fazer de você o sumo sacerdote? E nessa hora, você vê que até sua mãe arregala os olhos. E essa frase até assusta um pouco você, porque ele não pode fazer você sumo sacerdote, entendeu? Ele teria que escutar o Deus dele. E ele fala... Ele- Aí, pode falar. Assim que ele bate na mesa e fala isso, então ele levanta, assim, não com raiva, mas sabendo que, pô, eu sinto um negócio que esse cara vai ficar surpreso. Ele olha assim, fala, então por acaso, Encares acha que nepotismo é algo curioso, é algo bom? Não era pra você seguir o que ele fala? Na hora que você fala isso, você sente a mão da sua mãe, tipo, segurar a sua camiseta embaixo, que assim, tá ligado? De receio de você ter enfrentado, né, o seu pai. E na hora que você fala isso, ele olha assim, cara, o olho dele tá em cólera. Ele olha pra você, ele fala bem sério, assim, já meio que... Ele tinha um paninho que ele tava usando, assim, né, tipo pra limpar ali a boca ou algo assim no meio do jantar. Ele pega esse paninho, ele joga na mesa e ele fala, ele aponta o dedo assim pra você, ele fala: pense bem, garoto. Pense bem no tipo de maldição que você trará pra essa cidade, negando o nosso Deus. E você vê que ele vira as costas e começa a andar, tipo, na direção do quarto dele. Aí você vê que sua mãe, tipo, ela dá as mãos assim pra você, ela olha. Aí você vê que ela quer falar alguma coisa, ela dá um suspiro e ela balança assim a cabeça, abaixa, e ela fala: boa noite, filho. E ela vai se retirar. Nossa. Beleza. Eu vejo que ele vai embora. Vejo também. Eu tô sozinho ali de novo. Eu só penso comigo mesmo, né? Nepotismo, teoricamente, é crime. Será que eu conseguiria cuidar dele dentro da cela, se fosse necessário? E, bom, só um pensamento vago que vai embora rapidamente. Impossível o sumo sacerdote ser preso. Ele pensa consigo mesmo. Justo. Bom, então, E eu vou pro quarto dormir, né? beleza. Você se retira também, vai pro seu quarto. Seu turno ele é diurno, como eu tinha comentado, turno diurno. Então, você vai pro seu quarto, ajeita suas coisas ali e se prepara para dormir, ter mais uma noite de descanso, mais uma noite tensa na família Thorne, né? E nesse momento, como se a gente estivesse ali mudando de cena dentro de um filme, né? Aquela passagem de cena, a gente se retira do centro ali da cidade para pelo menos umas 6 horas de distância daquela cidade. Como é costume ali, você tem um reino e ao redor dele campos que fazem parte dos limites daquele reino, apesar da cidade, né, contemplar tudo. E a gente vai se aproximando de uma região do reino ainda de Ureth, mas não da cidade mesmo, que fica mais no campo, onde há uma família de pastores. Mais especificamente, num monte chamado Bet Macau. Então, enquanto tudo isso acontece, a gente vai se aproximando de uma pequena vila ali, na verdade, um pequeno campo pastoral, onde Ramiel e o pai dele, o Sr. Amar, moram. O pai, que é o Sr. Amar, ele já está jantando, terminando a sua janta para poder descansar. E assim como é de costume, ele está respirando com uma certa dificuldade. A saúde dele já não é a mesma,
E o filho dele, Ramiel, é quem faz grande parte do serviço pesado. Mas mesmo assim, o próprio jovem não consegue dar conta de tudo sozinho, já que é apenas ele e o pai. E antes da gente começar essa interação, Eric, escreva um pouco do que você puder, do que você se sentir confortável sobre o personagem Ramiel. Ok. Cara, o Ramiel, ele, além do que você pode ver pela própria imagem dele, sobre ser um meio-elfo, de pele clara, ele notoriamente ele tem um físico ali não tão desenvolvido, apesar de trabalhar ali ajudando a fazenda, mas apesar disso ele nunca reclamou das tarefas. Ele é uma pessoa calma e gentil, e uma coisa que vem presente no coração do Ramiel é o pacifismo dele. Ele é uma pessoa que odeia o uso de armas, que é muito recorrente nessa época que vivem. Certo, nesse momento você está ali sentado com ele e ele vira para você e ele fala, você vê que ele fala com um certo pesar na voz, porque ele tem essa dificuldade respiratória, e ele fala, Ramiel, lembre-se de levar a carroça para a cidade logo cedo, filho. Que o Senhor nos abençoe com boas vendas amanhã. Ele sabe que estamos precisando. Eu vou descansar, o meu peito já está doendo. Você recolhe tudo aqui? O Ramiel ele tá terminando ali, né, o prato dele. Ele volta a atenção ao próprio pai e ele vai concordando conforme ele vai falando. No final da fala do Amar, ele dá um sorrisinho de canto. Sim, eu recolho, pai. É bom que você descanse cedo mesmo. A sua saúde esses dias esteve fraquejando, né? Sim, mas eu creio que o Senhor me restaurará. De qualquer forma, eu preciso fazer a minha parte, né? Você viu que ele dá uma risada assim, meio forçadinho. Boa noite, filho. O Ramiel ele deixa apoiado o talher ali do prato que ele já terminou de comer, nesse meio termo, que tá bem no finalzinho. Boa noite, pai. Mas não se esqueça, você já fez muito por mim, por nós, pelo Senhor. Deixe comigo para lidar com a fazenda agora. De manhã eu estarei levando a carroça como o senhor quer. Você vê que você fala isso, ele dá um sorriso assim, ele põe a mão no seu ombro. Ele fala, sou muito grato por ter você como filho, Ramiel. Você é um bom garoto e está se tornando um grande homem. Você vê que ele faz um aceno assim, ele é mais baixo que você, ele pega assim sua cabeça, ele dá um beijo na sua testa. Ele começa a se retirar ali para os aposentos dele, que vocês não moram numa casa muito grande, tem ali 3 cômodos, então tipo, tem um quarto para você, um para ele, e a outra área é uma área geral, assim, que tem cozinha, tem de tudo ali. Ele vai se retirando, e aí imagino que você já vai recolhendo as coisas ali. Sim, com certeza. Vai pegando, e nisso tem uma lareira, vocês moram perto ali de Beth Macau, né, que é o monte, então vocês frequentemente, principalmente à noite, deixam a lareira acesa dentro de casa, e conforme você vai guardando as coisas ali, você vai vendo também aquele fogo consumir a lenha que está ali colocada. É um momento assim, pessoal seu ali, que você vai pensando na vida, nas coisas que elas estão acontecendo, no seu trabalho de amanhã, e de repente você ouve um barulho bem alto, como se algo muito grande passasse por cima da casa sobrevoando. E você ouve o barulho de animais, de um animal na verdade. Você ouve o barulho de um animal selvagem lá fora, um barulho bem grande. E logo você pensa, sendo um pastor de Lustrums, há uma criatura específica que é predadora natural de Lustrums e geralmente você tem que lidar. Nesse caso, é um grifo. Na hora o seu pensamento vem, tem um grifo atacando o rebanho. Você olha para o lado e a única coisa que você vê é a velha espada que o seu pai tem, que já possivelmente nem está tão afiada, mas que está ali. O que você faz?
Você percebe que o Mel ele para um tempo ali hesitando, com medo de como ele poderia tomar essa decisão. Mas com a tarefa de que ele precisaria proteger esse rebanho, que até o próprio pai dele confia, relembrando do que ele acabou de ouvir, de estar se tornando um grande homem, ele respira fundo, cara. E ele ganha essa determinação consigo mesmo. Ele brande aquela espada já quase cega, mas não com o intuito de lutar contra o grifo, mas sim com o intuito de afastá-lo. Ele, com a espada em mãos, ele abre a porta ali da casa dele em direção ao barulho, à fazenda dos lustros. Ainda um pouco receoso. Quando você vê apenas um rastro, assim, como se a grama tivesse se aberto com aquele vento da criatura. E você imagina que talvez algum lustro já tenha sido pego por ele. Você sabe que o grifo ele não mata direto o lustro, mas ele leva ele para algum covil. E na sua cabeça vem um pensamento, talvez se você achar ali o covil desse grifo, né, o ninho onde ele esteja colocado, talvez você consiga finalizar essa ameaça, já que os tempos têm sido difíceis e vocês não têm lustros de sobra. Você vai tentando seguir o rastro que o vento da criatura deixou, vem na sua mente a saúde do seu pai, pensando assim que se essa criatura levou mais de um do seu rebanho já é uma perda financeira muito grande. E vocês já estão sofrendo muitas dificuldades aí para pagar os impostos para a cidade, para Ureth, né? E você vai correndo, e até que chega um momento que você vê uma área mais de terra, assim. Ela não tem mais tanta grama. E a parte de grama que ela tem, você observa esta pegada aqui. É a do grifo? É uma pegada de grifo. Tipo assim, Que? é como se fosse uma pata de gavião, só que ela é tipo do tamanho do seu tronco, entendeu? E você observa isso, e logo ali é a única areazinha de grama que tem ali. Mas uma coisa chama a sua atenção. Logo que você tá ali, para dar mais informações, rola percepção. Ok. Ok. O senhor está comigo. Beleza. Então você tirou um 7, é o seguinte. Na hora que você observa essa pata gravada ali na grama, você observa que o vento ele não seguiu para nenhum rastro. Então possivelmente ela parou ali, pegou impulso e subiu. Então ela já não tem mais, você olha para os lados e sua percepção, por mais que o número tenha sido bom e pareça que o resultado tenha sido ruim, ficou bem claro que você não precisa correr mais para lugar nenhum, porque você só vai ficar perdendo tempo se você sair correndo por aí, porque já não tem mais rastro para você seguir. Mas uma coisa também chama a sua atenção. Não parece ter sinais de que um lustro foi pego. Então talvez essa criatura tenha sobrevoado, visto, de alguma forma algo impediu, ou ela não quis, ou algo chamou a atenção para que ela não fizesse nenhum dos seus lustros de presa. E nesse momento você se sente até meio ofegante, né? Porque você deu uma boa corrida, se distanciou da sua casa. E nessa hora que você sente uma segurança um pouco maior de que nenhum dos seus lustros foi pego, você dá aquela parada, você sente aquela brisa suave, gelada desse grande monte do Dark Macau aí passar ali no seu rosto, recuperar um pouco o seu fôlego, até que você começa a observar ao seu redor algo estranho. Você começa a ver que as pedrinhas que estão ali no chão, elas começam a se mover lentamente. E a poeira também dessa terra começa a se levantar e se mover junto com as pedras ao seu redor, como se elas estivessem circulando vocês. E você vê que começa a levantar mais poeirinha, as pedras começam a acelerar. O que você vai fazer?
Eu tenho alguma noção do que pode ser esse evento, das pedras se mexendo? Cara, parece ser vento, mas tipo assim, tá só ao redor de você. Isso aí. Você percebe que o Ramiel ele começa a ver esse evento. É bem raro que alguma coisa assim aconteça, né, na minha vivência nesses 19 anos. Ele vê esse tipo de evento acontecendo, ainda mais por ser algo raro. E por um certo momento dele, o coração dele hesita. Ele fica com um pouco de medo do que pode estar acontecendo. Mas essa hesitação é seguida de um suspiro. Ele, que estava tremendo com a mão brandindo a espada, fica mais calmo no momento que ele fecha os olhos. E, ainda parado, ele fala para si mesmo: Não há nada que eu precise temer. Meu coração está firme. A minha alma canta ao Senhor que habita no silêncio. Beleza. Então você entoa, né, essa breve oração assim, apesar de você estar confiante, aquela situação é assustadora porque cara, você tá no meio de um pequeno tornado ali, o som tá muito grande e de repente, de forma muito estranha, todo esse som para. Fica um silêncio, você ouve uma voz, mas não é uma voz como a de um homem, nem como de qualquer criatura desse mundo. É uma voz que quando você ouve, ela estremece a sua alma. E é como se ali o próprio tecido da realidade ele vibrasse com cada palavra que você começa a ouvir. É uma voz que ela é imponente, a mais imponente que você já ouviu, e ao mesmo tempo ela é familiar. Ela é forte como uma tempestade, mas ela é suave também, como um amanhecer. E você, sem saber o porquê, mesmo amedrontado e maravilhado ao mesmo tempo, de uma forma como você nunca esteve na sua vida, você cai de joelhos e você ouve o seu nome. Ramiel, filho de Amar, ouve-me. Cara, nessa hora que você ouve isso, essa voz que é estrondosa, você sente cada sílaba martelando no seu peito, uma voz que parece que vem de todas as direções, mas ao mesmo tempo parece que está dentro de você a fonte dela. Você vê, essa voz continua e ela fala assim: Eu sou aquele que você chama de Adon-Rael, o Criador, aquele que moldou os alicerces de Galdro, aquele que dá e toma a vida, aquele que os povos esqueceram, mas eu nunca os esqueci. Eu nunca te esqueci, Ramiel. O seu rebanho está seguro. Vá, veja que eu não minto. O que você faz? Você percebe que nesse momento ele fica ainda meio em pedaços, mas não no sentido de quebrado, mas no sentido de, sabe, por passar uma experiência como essa, que ele nunca tinha. Ele não sabe como reagir, ele se mantém querendo falar algo, mas sem certeza se ele deveria tentar se comunicar. Ele apenas coloca as mãos sobre os joelhos, tentando se erguer. E com um pouco ali de esperança e até com um pouco de ousadia, ele vira e fala: Senhor, eu posso saber por que eu? Eu te escolhi, Ramiel, antes da fundação dos reinos. E a partir de hoje, tu serás a minha voz, meu arauto, e o primeiro de uma nova era. Levanta-te, Ramiel. Primeiro que o Ramiel, ele, com as mãos sobre os joelhos que ele já estava tentando, ele consegue se erguer, ainda um pouco maravilhado por ouvir essa voz, e mesmo que fosse algo sobrenatural, ele não sente medo, ele não teme, é como se a alma dele estivesse ficando cada vez mais calma. Ele, com um sorriso estampado no rosto, vira: Muito obrigado, eu não tenho palavras suficientes para dizer. Obrigado por proteger o rebanho de meu pai e por todos esses anos.
Você ouvirá o meu chamado. Seguirá as minhas ordens. Enquanto andares em meu caminho, eu estarei contigo e com os teus. Eu te sustentarei. Mas deves confiar em mim, Ramiel, pois grandes serão as provações. Escute bem, escute com atenção. Uma sombra se move sobre esta terra. Os filhos da guerra vêm como ondas sobre a areia, prontos para destruir o que encontrarem. Uma grande horda de orcs se aproxima desta cidade. Na hora que ele fala isso, Ramiel, dá um arrepio. E em termos de universo aqui, os orcs aqui, imaginem. Pegue a ficha aí que vocês têm e imaginem como é a ficha de um orc. Então, tipo assim, o cenário aqui não é muitas pancadas até alguém morrer, não. E o que você acabou de ouvir é que uma grande horda está se aproximando da cidade. Ele começa a temer um pouco esse destino. Ele ergue sua cabeça até o alto, como se ele estivesse falando com alguém que estivesse lá em cima. E novamente ele vira e fala: Senhor, você trouxe-me essa profecia, mas seria eu capaz de lidar com isso? De proteger o povo daqui? Tu serás minha voz, amigo. Vá e avisa ao povo. Grita às praças. Clama aos que querem ouvir e aos que tapam os ouvidos. Aqueles que crerem serão salvos. Mas os que zombarem cairão diante da lâmina do inimigo, até que a salvação venha dos céus. Se obedeceres, Ramiel, tu, teu pai, e todos os que ouvirem minha voz escaparão. Você percebe que ele vai concordando meio freneticamente com a cabeça. Ele termina de concordar assim que a voz para novamente. Tudo bem, eu entendi. Farei assim como o senhor quer. Vá, Ramiel. É chegada a hora.